comprava brinquedo, continuei não comprando. Eu faço uma coisa horrorosa, que no aniversário dos amiguinhos deles, eu também não dou presente. Os pais devem me achar, assim, uma mãe louca, né? Como é que essa mulher vem na festa da minha filha e não traz presente? Mas é justamente para também não incentivar. E quando chega no aniversário dos meus, eu mando mensagem pedindo que ninguém traga presente. Então muitos ficam com vergonha, às vezes chega a criança com uma florzinha, olha tia, para não vir de mão abanando, eu trouxe para eles uma florzinha. Atividade para agenciar Popstar. Você participa de alguma coisa? Uma vez que você sempre dá uns palpites? Não, eu só participo quando eu sou chamada. Ali, no caso, é uma equipe já muito antiga, né? Que é do The Voice, que é do The Voice Kids, fazia o Superstar. É a mesma equipe todos os anos. E eles vieram com essa ideia, me chamaram no meio do ano, me convidaram. Eu sou uma funcionária contratada, eu preciso trabalhar, eu adoro aquela equipe. No começo eu achei, putz, será, né? Mas gente famosa, será que não vão sentir falta das bandas? Porque era muito legal também as bandas desconhecidas e a gente lançar bandas, né? Então eu fiquei um pouco chateada no início. Aí depois eu pensei, eles estão botando, porque quando eles botaram os famosos ano passado cantando, devem ter pedido, né? Por isso que tá voltando. Mas o amor e sexo é uma coisa assim, né? A grandiosidade de Mato Grosso virou realidade na sua casa. Está nascendo uma nova TV Pantanal. Uma TV completa, interativa, que leva informação e traz grandes eventos para você. Um canal entre a cultura mato-grossense e seu povo. Afinal, o orgulho por essa terra deve ser compartilhado através de uma programação diferenciada e regional. TV Pantanal, canal 22. Mato Grosso está aqui. Olá, boa tarde. Hoje é o dia 14 de julho de 2017, uma sexta-feira. Estamos iniciando aqui o programa Opinião. O programa Opinião é apresentado de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, reapresentado das 9 da noite até das 21h30 às 22h30. Das 9h30 da noite até às 22 horas e 30 minutos. Eu queria destacar aqui, porque ontem foi um dia muito importante para o Poder Judiciário de Mato Grosso, para a advocacia mato-grossense, para a Ordem dos Advogados do Brasil e também para o Ministério Público, mais ainda para a sociedade mato-grossense. E eu quero destacar aqui algumas notícias importantes que estão no jornal A Gazeta. O jornal A Gazeta traz com detalhes uma matéria importantíssima do Glaucio, que é um jornalista realmente extraordinário, e ele faz uma matéria que denúncia de Isaac que sumiu do protocolo. Nós já havíamos feito essa análise ontem, que a denúncia sumiu, que a denúncia entrou, foi para o gabinete do governador, ficou lá durante 4 horas e depois sumiu. E o jornal Gazeta traz uma explicação aqui, porque o jornal Gazeta teve acesso a toda a documentação. E o Glaucio Nogueira mostra aqui na página 10A. É interessante que cada um possa ler os detalhes, porque essa é a diferença do jornal na riqueza de detalhes. Aqui na página 10A, relata exatamente o que nós explicamos ontem aqui. O sumiço do ofício. Mas ela relata aqui um escândalo, e perdão do pleonasmo, mas um escândalo inconcebível e que mostra que tudo isso aconteceu de má fé. Diz aqui a informação do jornal Gazeta. Os auditores da Corregedoria, quando veio a informação de que era um ofício da Câmara de Juara, eles fizeram um ofício lá para a Câmara de Juara e solicitaram o registro do protocolo, lá para os geradores de Juara.
que haviam teoricamente protocolado naquela data fraudada por alguém do governo. Aí o documento foi recebido, mas não protocolado, em 24 de setembro de 2015. 15 dias antes de ser registrado no sistema. Isso tudo ficou apurado também na corregedoria. Então, o escândalo é um escândalo, assim, sem precedente. E por que eu acho que ontem nós tivemos um dia glorioso para a advocacia e para a reafirmação do Tribunal de Justiça? Eu acho que a sociedade é Orlando Perry, e não os facínoras que o querem calar. A sociedade é a OAB, e não os que querem impedir a OAB de acompanhar as investigações. Ontem, os promotores que haviam pedido o arquivamento da questão das investigações contra promotores foram derrotados do julgamento no pleno do Tribunal de Justiça. E muita gente dizia o seguinte: olha, vai ser uma votação pau a pau, porque tem muita gente poderosa envolvida, tem muito interesse envolvido, o Tribunal de Justiça vai ser pressionado, vai recuar. 18-0. Unanimidade. Aprovaram. Orlando Perry continua na relatoria. Aprovaram que promotor de justiça pode sim ser investigado. E o voto do desembargador Orlando Perry, não sei se os dois professores leram, ele foi assim esclarecedor. Ele cita o artigo 96, inciso 1º da Constituição Estadual e cita também o regimento interno do Tribunal de Justiça, onde diz que é função do Tribunal de Justiça investigar, sim, promotores de justiça. Ele usa uma frase no voto dele, que eu também achei importantíssima, que ele fala assim: os muros que o tribunal quer erguer para impedir o acesso da sociedade às informações são inconcebíveis. Seria o mesmo que comparar com um passeio à Coreia do Norte, onde você só vai poder ver aquilo que o Cicerone quer te mostrar. A Coreia do Norte vive uma grande ditadura. Ou seja, os promotores podem sim ser investigados. Diante de tudo isso, Haroldo Lorenberg. Boa tarde, professor Lorenberg. Boa tarde, senador Antero. Boa tarde, professor Haroldo. Boa tarde, telespectador. Vou mandar um grande abraço aqui para o Roberto, lá do Jardim Imperial de Vargem Grande. E eu quero concordar em gênero, número e grau com o que disse o Antero acabou de falar. Até porque eu tenho a certeza de que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso é digno e é de todo respeito, de todo elogio possíveis e imagináveis, Haroldo. Porque ele tomou a medida, não apenas por essa, mas sobretudo por ela, tomou uma medida muito, mas muito interessante, muito importante. Agora é preciso também observar e pedir e reivindicar e exigir que haja, de fato, todas as investigações necessárias e cabíveis. Pois bem. Professor Haroldo, boa tarde, Antero. Boa tarde, professor Lorenberg. Considerando toda essa leitura que foi feita e essas possibilidades de investigação, cabe-nos a saber se, dentro dessas condições, a OAB terá condição de acompanhar a investigação. A OAB não vai, sim, o Tribunal de Justiça determinou que acompanhe. Determinou, e a ordem judicial precisa ser cumprida. Claro. O Ministério Público diz que vai recorrer ao STJ. Ou seja, aquela nulidade que foi apresentada pelo Mauro Curvo não tem sentido nenhum. Não, o Mauro Curvo não tem sentido nenhum. Até porque o que o Mauro Curvo falou é que ninguém pode fazer esse tipo de procedimento. Sim. E o voto do desembargador Orlando Perry, assim, vamos reconhecer. Mauro Curvo é procurador-geral de Justiça, entende direito, ótimo. O presidente da OAB é advogado, também entende direito, ótimo. E os desembargadores são formados em direito e também entendem direito. O voto fundamentado do Orlando Perry demonstra a exaustão, que há previsão legal no regimento interno do Tribunal de Justiça e há previsão legal mais na Constituição do Estado de Mato Grosso. Exatamente. Então eles podem sim ser investigados. Sim, conversa fiada de que o promotor de justiça não pode ser investigado. Exatamente, então isso que eu estou dizendo, né? Quer dizer, então anula completamente a tese do Mauro Curvo, dizendo que ao final do processo seria incabível por
pela nulidade do processo, não teria sentido nenhum se a OAB continuasse a investigação. Então o Mauro Cubas estava errado. A OAB não está investigando e nem pediu para investigar. Não investigar, acompanhar a investigação. Acompanhar a investigação. É assim, o Ministério Público exige de todo mundo, o que mais que o Ministério Público exige da Assembleia Legislativa? Vocês têm que ter transparência. Exatamente. O que o Ministério Público exige do governador Pedro Taques, lá do governo do Estado? Vocês têm que ter transparência. E aí chega na vez do Ministério Público... Nós não podemos ter transparência. Nós não precisamos prestar conta para ninguém. Isso é um absurdo. É isso que foi derrotado ontem no pleno do Tribunal de Justiça. Ou seja, a sociedade vai sim poder acompanhar a investigação. Quem vai fazer é o Ministério Público. Agora, a sociedade vai poder acompanhar como é que essa investigação... A forma pela qual está sendo... Será feita. Um outro detalhe que vazou também para a imprensa, hoje, está nos sites, né? É um ofício do Ministério Público, aliás, do Procurador-Geral de Justiça, do Mauro Curvo, para o delegado Stringheta. É verdade. O senhor já leu isso também. O procurador Mauro Curvo, ele insiste no erro. Ele mandou um ofício, não depois do julgamento, antes do julgamento, proibindo o delegado Stringheta de investigar. Olha, é preciso deixar claro o seguinte, não há subalternidade da polícia com o Ministério Público. A Polícia Judiciária Civil tem o direito de investigar. E o Ministério Público também tem o direito de investigar. O Ministério Público pode até discordar da investigação. Mas não pode impedir. Mas não pode impedir. E ele está querendo proibir o Stringheta de investigar Grampo e Mato Grosso. E isso vazou o ofício hoje. O senhor teve a oportunidade de ler isso também, né, professor? Exatamente. Então, é uma situação realmente muito difícil. Mas vamos aí aos destaques do programa de hoje. Tem também a reação do vereador Pedro Taques sobre tudo isso, sobre o escândalo dos grampos. Ele falou sobre a auditoria da Controladoria Geral e a fragilidade do sistema de protocolos. Vitória de Temer na Câmara Federal. A Comissão de Constituição e Justiça rejeitou o parecer do relator, que havia denunciado o presidente por corrupção passiva. Boas notícias sobre as obras do VLT. O secretário de Cidades que acordo para iniciar os trabalhos está próximo. O Wilson está muito confiante que o VLT está começando a entrar nos trilhos. Daqui a pouco tem também os gols da rodada pelo Campeonato Brasileiro, que cada dia mais vai confirmando o Corinthians na liderança do campeonato. Você pode participar do programa Opinião, mandando as suas perguntas pelo 99932-2529. O programa Opinião está só começando. Bem, você pode participar do programa Opinião mandando o seu WhatsApp pelo 99932-2529. O programa Opinião é exibido de segunda a sexta-feira, de meio-dia às 13 horas, e reapresentado das 21h30 às 22h30. E é transmitido ao vivo, está sendo transmitido ao vivo agora, pelo Facebook do Blog do Antero. É facebook.com/blog do Antero, o que nos tem permitido uma audiência em todo o estado do Mato Grosso. Mas nós vamos aí às mensagens que chegaram ontem à noite e as primeiras de hoje pela manhã. Vamos lá as mensagens. Olá, sou Carmindo, da Santa Luzia, em Várzea Grande. Acho essa criação de secretaria de 300 anos uma aberração e mais um jeitinho de conseguir dinheiro para a manobra política. Foi um dos assuntos que comentamos ontem aqui no programa. Outra mensagem chegando, mais uma mensagem na tela. Não concordo com o alto custo das propaladas comemorações dos 300 anos de Cuiabá. Esse dinheiro deve ser usado para reformar as escolas e outras necessidades. Ainda estão pensando que o povo só quer circo. Ilse Costa. Aos poucos vai se formando aí uma consciência cidadã. Exatamente. Já existe uma... Como é que eu vou dizer?
uma corrente no Facebook, né, pedindo para que cancelem essa secretaria, né? Tem um abaixo-assinado. Um abaixo-assinado, faltou a palavra, abaixo-assinado no Facebook, que já tem muita gente pedindo que acabem com essa secretaria. Depois você que é tecnológico, me ensina como que acessa para eu assinar também. Já assinei, tem que assinar. Né? Vamos aí a mais um recado que está chegando. Boa noite. Sobre o Lula, roubou, ficou milionário, agora se julga inocente. 9 anos e meio é pouco, em vista do grande rombo financeiro que ele e sua quadrilha deixou o Brasil. Lula nunca mais. Só que o seguinte, né? Vamos botar o nome para a gente agradecer e para ter no nosso registro de cadastro. Mais uma mensagem chegando. Só uma curiosidade, dos 40 processos, 43 ou 46 processos que chegaram à TR4, lá, como que TRF4. TRF4, 50% dos processos tiveram pelo menos o dobro da pena aumentada. 50%. Então, tudo indica que vão aumentar a pena do Lula na segunda instância. Bom, tem uma outra mensagem chegando. Boa noite. Aqui é Martinha. Queria saber mais sobre o cafezinho caro da prefeitura que o Haroldo começou a falar, mas foi interrompido. É verdade. Um abração a todos, em especial ao professor Lorenberg, de quem fui aluna de História. Será que a bala de Michel Temer e sua quadrilha está chegando aqui em Cuiabá também? É uma aluna aí do professor Lorenberg. Muito obrigado, viu, Martinho? Não, o cafezinho não é na prefeitura. O cafezinho que me vieram me falar, fizeram uma denúncia, falaram, professor Haroldo, presta atenção nisso. Fala no programa, estou falando, acho que é importante o jornalismo investigar isso. Estão dizendo que o cafezinho na Câmara de Vereadores de Cuiabá vai se tornar o cafezinho mais caro do Brasil. Porque eles estão pagando R$ 23,00 no quilo do café contra R$ 9,00, que é o valor de mercado, né? Fechando um acordo com uma empresa, e isso vai custar uma grana aí esse ano aí. E me parece que é mais ou menos isso mesmo, viu, Antero? Né? E deveriam pagar R$ 9,00 o quilo do café, estão pagando R$ 23,00, mas a gente contratando uma empresa. Mas a gente estão pagando o café junto com os garçons. Pois é, exatamente. Então, não é só exatamente. Eu não quero ser leviano aqui ao ponto. Eu acho que é importante. Né? Aí seria demais, né? O café por 9, você comprar por 23, não é bem assim. É toda a estrutura, né? Pois tem que ver. Né? Vamos aí a mais uma mensagem chegando. Boa noite. Aqui é o brasileiro de Várzea Grande. Brasileiro de Várzea Grande, boa tarde, né? Estou assistindo o programa e gostaria de acrescentar a minha opinião. Pois não. O Sérgio Moro cometeu 2 erros gravíssimos durante o julgamento do Lula. Primeiro, não deveria ter condenado o Lula por 9 anos e meio, e sim por pelo menos 90 anos. E o segundo erro é ainda não encarcerar o dito cujo. Não entendi o porquê dele não ser preso, igual fez com os empreiteiros que pagaram propinas ao dito cujo. Brasileiro de Várzea Grande, está aí registrada a sua opinião. E indignação também, né? Indignação, porque mas assim, acha que a pena tem que... Sabe que muita gente quer exatamente isso, né? Quer 90 anos. Muito. Não, olha, isso aí é anti-direitos humanos. A política criminalista do mundo, a tendência do mundo é diminuir a pena. Mas você sabe que... A tendência do mundo não é aumentar a pena. Porque, assim, a Constituição do Brasil tem lá um artiguinho que diz que não é permitido no Brasil a pena cruel e degradante. E no Brasil não é permitido a pena de morte nem a pena cruel e degradante. Pois é. Por isso que há um limite máximo de pena no Brasil, que é de 30 anos. Mas tem um detalhe... Portanto, ele pode ser condenado até a mais de 90 anos. Sim. Mas só vai cumprir 30. Mas tem um tema importante que poderia a gente jogar depois na bancada, outro dia, qualquer um dia desses, importante, com relação que eu acho importantíssima a reforma do Código Penal no país. Que ele é de 1940 e já tem muita coisa para ser melhorado ali, professor. Pois é, mas a tendência do mundo é diminuir a pena. Não estou dizendo com relação estou dizendo, Antero, que é para a gente discutir e debater sobre uma reforma do Código Penal brasileiro. Tá que certo, eu acho que precisa. Outro tema, tá bom. Né? Já ia brigar comigo, nem comecei a falar, você viu? Depois de uma semana de bombardeios envolvendo o escândalo dos grampos, o governador Pedro Taques se manifestou durante um evento em Várzea Grande. Ele falou sobre a auditoria da Controladoria Geral e a fragilidade do serviço de protocolo no Estado. Veja a entrevista do governador Pedro Taques.
relação a essa auditoria da CGE, Certo. O senhor acredita que demonstra que há uma fragilidade no sistema de protocolos do Paiaguás? Não, isso, eu que determinei a auditoria, não foi isso? Determinei duas formas de auditoria. A Casa Civil, que determinou a Controladoria Geral, e determinei ao secretário de Segurança, que também investigue. Naquela época, o senhor disse que o promotor fraudou. Agora, com essa... Não, eu disse que houve fraude, eu mostrei os dois. Agora, isso vai se comprovar quem fez, né? Entra com uma representação, né? Contra Eu entrei contra a representação porque ele me representou, tá Mas bom? como é essa representação agora, depois do Eu quero, resultado da auditoria? ele vai ser investigado pelo fato de passar tanto tempo sem dar notícia. Eu quero saber, porque o documento não chegou a mim. Ele me representou dizendo que chegou a mim, O né? senhor foi pego de surpresa? Nem um com essa pouco, constatação? nem um pouco, senhor. A representação dele? Não, com a constatação do protocolo. Não, eu que mandei fazer, né? Então, mas constatou que houve uma falsificação depois que ele protocolou. Mas eu não sei o que ele protocolou, né? O senhor sabe o que ele protocolou? Bom, por que a palavra dele é verdadeira e a minha não? Você sabe o que ele protocolou? Isso vai ser demonstrado, né? Aí a experiência do promotor, né? Palavra, Por que a palavra dele vale e a minha não vale? mas só que tem Por um que detalhe. ele fala a verdade e eu não falo a verdade? Né? Não, verdade. eu acho que nesse caso os dois estão falando a verdade. Claro que Eu estão. acho que a tese, Claro que a estão falando tese que eu verdade. tenho defendido aqui é que o promotor Mauro Zac falou a verdade e que o governador Pedro Táxi também falou a verdade. Exatamente. Só que o governador Pedro Táxi foi enganado por gente dele. Não foi enganado pelo Mauro Zac. Porque vamos rememorar, né, professor? Vamos buscar lá a nossa célula fotostática. Vamos fotografar um outro instante. O governador Pedro Táxi já disse à imprensa que sabia do assunto. O promotor Mauro Zac procurou ele, contou para ele o assunto, e ele falou, isso é grave, coloca no papel. O promotor Mauro Zac colocou no papel, como fez o governador, e protocolou, como disse o promotor Paulo Táxi. Isso foi para a Casa Civil, foi para o gabinete do governador, diante daquele conteúdo explosivo, adulteraram o protocolo. Para o governador não saber. Então, eu estou entendendo que houve as duas verdades, por incrível que pareça. Estão brigando de graça. Tanto o promotor falou a verdade, como o governador Pedro Táxi falou a verdade. Exatamente. Né? E eu acho que isso vai explodir na Casa Civil. Essa investigação não pode ser comandada pela Casa Civil. Foi o que eu falei ontem. Ela tem que ser comandada de fora para dentro, mas... Então, começa aqui por Haroldo. Não, exatamente, foi o que eu falei ontem. Eu, desde o começo, eu conheço os dois, professor. Mauro Zac é um cara sério, né? Verdadeiro, honesto. E o Pedro Táxi também é um cara sério, verdadeiro e honesto. Estão brigando de graça, um processando o outro de graça. Tem um terceiro nisso aí, que pode ser da staff, né? Alguém, Casa Civil, eu não sei, né? O governador Pedro Táxi, Mauro Zac fez o papel dele, acho que demorou um pouquinho, a minha opinião, para poder apontar esse problema todo, que é um problema gravíssimo, né? E o governador está fazendo a parte dele, né? Instaurou 2 auditorias, pedindo para investigar, não só a sociedade, mas o próprio governador quer saber exatamente onde é que ele foi ludibriado, onde é que onde que nasceu, onde está a gênese disso tudo. Isso vai aparecer. Mas, Haroldo, eu não tenho dúvida disso. Eu vou defender aqui o Mauro Zac. Eu defendi o Mauro Zac. Eu sei, mas falei, eu vou defender o Mauro Zac. No que se refere, demorou um pouquinho. Não, demorou um pouquinho, porque é o seguinte, por que não chamou a imprensa? Isso me incomoda. Eu não tive oportunidade de falar com o Mauro Zac. Sabe por quê? Porque ele era o secretário de segurança, porque ele confiava e confia no governador. Porque ele era o homem da confiança do governador. Ele levou para o governador, falou para o governador mandou ele protocolar, ele protocolou, ele está crendo que está tudo sendo apurado. Nunca mais ninguém tocou no assunto, o assunto está sendo apurado. Ah, mas aí passa um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, não acontece nada, ele não pode falar, gente, olha, eu fui lá, protocolei isso aqui, por favor, imprensa, Haroldo, site... A imprensa chegou a noticiar que o governador Pedro Táxi, nessa reunião com ele, chegou a prometer que seria demitido o Zaqueu e seria demitido o Paulo Táxi, chefe da Casa Civil. Esses 2 assuntos foram tratados. Ora, então se o cidadão está tomando a providência, porque quem levou a denúncia lá foi Mauro Zac e Fábio Galindo. Tanto é que o Fábio Galindo acreditou que ele sucedeu o Mauro Zac, porque
havia ficado a promessa de que o Zaqueu seria afastado e de que o Paulo Taques também seria afastado. O Jornal Gazeta chegou a dar isso em manchete. Verdade. É só a gente recorrer aos jornais, porque o jornal é bom porque fica escrito, né? É só recorrer aos jornais que vai ver que isso estava lá. Então, eu acho que os dois estão brigando, concordo com você, desnecessariamente, são dois amigos de 24 anos. Pois é. Que estão brigando aí desnecessariamente. Agora, também porque falta um pouquinho de humildade ao Estado. Aliás, como falta para todo político. Eu acho que nós, seres humanos, temos dificuldade de pedir desculpa. O Estado tinha que pedir desculpa. Senta lá, toma uma bem gelada. Professor Lorenberg, sua opinião aí sobre essa rolaiada toda. Aí. Eu pensei que o Haroldo não ia deixar eu falar só um minutinho. Bem simples. O Haroldo quer falar demais. Quer falar demais? Olha, eu respeito muito tanto o Mauro Zac quanto o governador do estado, Pedro Taques. E ambos, na minha concepção, até agora, não se tem ainda, eu não conheço nenhum fato novo que possa dizer outra coisa. Mas os dois estão falando a verdade. Eu concordo com o que eu disse o Antero, com o que disse o Haroldo. Só que tem um detalhe. Tem determinadas coisas, Haroldo, que é preciso que o agente político e o agente público deveriam enfrentar isso com muito mais transparência. É preciso trazer alguém da sociedade civil para acompanhar todas essas investigações. E a investigação, já dizia em programas anteriores, que a investigação dentro da questão do protocolo deveria ser feita. Há muito tempo eu venho falando isso. E não pode ser pela Casa Civil, né? E não pode ser pela Casa Civil. A Casa Civil está com... Porque tá atolada nisso. A fraude se deu lá, então não pode ser. Agora, o governador, ele, aí é minha opinião particular, ele está falando muito sobre um assunto que ele não deveria falar mais. Era pedir para investigar e pronto, né? Eu pedi 2 investigações e pronto, acabou. Concordo. Não posso falar mais do que isso, porque não tem ainda a investigação. Essas investigações o governador pediu, e esse é o limite do pedido do governador. O que ele podia fazer, pedir para a controladoria, pedir para a Secretaria de Segurança e pedir para a própria Casa Civil investigar. Pronto. Esse é o limite dele. Mas o que está faltando? Está faltando a sociedade. Quer ter o nosso Ministério Público. Por que o Ministério Público... Aí, ao invés de investigar, o Ministério Público quer encerrar as investigações. Faz de conta que não existe. Porque isso é brincadeira. Então, está faltando um posicionamento do Ministério Público. Aliás, o ideal aqui seria uma investigação imparcial. Se é que nesse negócio de grampo, por tudo aquilo que tem feito o Ministério Público, quer dizer, tentando criar barreira para essa investigação, será que eles teriam coragem e imparcialidade suficiente para fazer essa investigação? Mas o ideal... Você acha que se não tivesse, Antero, possíveis, né, promotores ou procuradores envolvidos nesses grampos, você não acha que o Ministério Público já tinha atuado? Ave Maria. Ave Maria. Se não fosse com eles, o trem estava ardendo aí. Estava ardendo. Estava ardendo, professor. Estava mil o trem. A chapa estava quentíssima. Estava quentíssima. Haroldo, culpado ou não, falando a verdade ou não, o governador é o que mais sai prejudicado de toda essa história. Por isso que eu estou dizendo, se eu fosse um assessor do governador, eu pediria para ele todos os dias e todas as horas, não fale mais sobre o assunto. Deixa aparecer todas as investigações, o resultado dela, e aí faz seu comentário. E puna quem estiver envolvido. Exatamente. Não importa se é primo, se não é primo, se é parente, se não é parente, se é amigo, se não é amigo, traiu a confiança, demite. O Pedro tem essa característica que não é uma característica boa, professor. Ele é centralizador demais, sabe? É a minha opinião. Desculpa, governador, mas ele é centralizador demais. Chama tudo para si. Não é assim. Não é assim, não precisa responder tudo não, faz a parte do governo, pronto, acabou, deixa a coisa andar. Muitas vezes quer fazer papel de justiça, entendeu? Não resolve. O grande papel dele ruim. É exatamente isso que o professor Lorenberg está falando. Diga que já mandou apurar. Pronto, resolveu, é suficiente. E nesta oportunidade lá em Várzea Grande, o governador Pedro Taques falou ainda sobre outros assuntos. Assuntos espinhosos, hein? Sobre a permanência do PSDB no governo Temer e a aprovação do teto de gastos na Assembleia Legislativa. Vamos ouvir as opiniões do governador Pedro Taques.
Tem uma mudança só que o Tribunal de Justiça pediu para nós analisarmos a sugestão e nós estamos fazendo isso. A pressa para o teto de gastos é que nós temos que cumprir o requisito da Lei Complementar 156, que é a renegociação da dívida dos estados, menos Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que tem uma outra lei. Mas ela produz efeitos efetivos a partir do ano que vem. O líder do governo diz que a expectativa é que você economize 1 bilhão. Exatamente. Está nessa linha? Exatamente isso. Vai Tá ser certinho. enviado agora, ainda nas férias dos deputados? Nós podemos enviar ainda hoje, enviar amanhã, depende desse acerto que o Dr. Galo está fazendo, né? Você tem que enviar para protocolar a Assembleia Legislativa para que comece a correr prazo, independente de ter deputado ou não, tá bom? Porque eles têm o direito constitucional, conforme é o recesso, a partir do dia 17 até 1º de agosto. Pode pedir urgência na tramitação? Não tem urgência em PEC, né? É que é PEC. É proposta de emenda à Constituição, precisa de 2 turnos, tem o rito próprio no regimento interno. O senhor falou, depois da reunião do PSDB de segunda-feira, o senhor falou 2 frases, que a situação é grave e que a bancada foi liberada para se posicionar. Sim. Mas o senhor, particularmente, como quadro do PSDB, o que o senhor pensa? Que o PSDB deve permanecer no governo Temer ou deve sair? Vamos lá, eu entendo que as reformas estão sendo aprovadas. Desde a década de 50, nós estamos buscando mudar a CLT sem suprimir direito dos trabalhadores. Será sancionada a reforma, né? A reforma trabalhista, o que mostra que está em andamento. O PSDB tem compromisso com o Brasil, tem compromisso com as reformas, independente do governo. E aí, professor, ficou no muro ou é para ficar no governo Temer? Ele ficou no muro. Ficou no muro? Ficou no muro. Eu achei que ele ficou mais para ficar. Sob o rótulo de que tem compromisso com o Brasil, vamos ficando, né? Por causa do compromisso com o Brasil, não é por causa do Temer. Olha, o PSDB tem esses grandes problemas. Problemas que não nasceu junto com o PSDB. Nasceu lá no PMDB. As mesmas divisões, Haroldo, já se tinha, porque o PSDB foi criado de um braço do PMDB. As divisões existentes dentro do PMDB, em que grande parte dela era abafada pelo grande Ulisses Guimarães, abafava essas divisões todas, não deixava isso se extrapolar. Essas divisões saíram do PMDB e foram para o PSDB. É muito clara a divisão entre o Fernando Henrique Cardoso, o Mário Covas, que já morreu, o saudoso Mário Covas, o Alckmin. Essas divisões continuam. E o que é mais grave ainda, os interesses desses políticos que têm o domínio e o controle do PSDB passam a ser maiores do que os interesses do próprio partido. Aí é que está o grande detalhe. E aí eles têm problemas. Os prejuízos são enormes. O Alckmin foi dividido o PSDB na candidatura do Alckmin à presidência da República, foi dividido com o Serra na candidatura à presidência da República, e tudo isso é prejuízo para o próprio PSDB. Aliás, fortalece ainda mais aquilo que popularmente é conhecido que o PSDB é um partido de elite. Não alcança os desejos e as vontades do conjunto da sociedade. E é um partido importantíssimo para a base do governo, né, professor? Você viu agora na CCJ aí, né, de certa forma foi negado, né, o relatório do Sérgio, né, o deputado, né, foi negado e alguns votos foram do PSDB que realmente acabaram fazendo a diferença, inclusive do próprio Fábio, né? Do Fábio Garcia. Mas o Fábio Garcia não é do PSB, é do PSB. Do PSB, né? Tá, mas, enfim, o PSDB agora na Câmara vai fazer diferença enorme também se ele desembarcar do governo. Acho que pode até mudar esse quadro, né? Com relação ao teto. Mas olha, eu quero saber também o seguinte, sobre essa questão do teto de gastos. Até agora o governo mandou. Acho que falta aparar uma divergência com o Tribunal de Justiça. A mensagem não foi para a Assembleia. Dia 17 é o último dia do funcionamento do Legislativo este ano. É PEC. O projeto de emenda constitucional tem que tramitar o seguinte, são votações em 2 turnos, tem que ter 2/3 dos membros da Assembleia aprovando, é quórum qualificado, é uma votação qualificada, e para aprovar essa PEC tem que ter um interstício entre uma votação e outra de 15 dias, entre uma votação e outra. Então, portanto, isso aí vai ficar para agosto. Vai ficar para agosto. Porque sem dúvida. Mandar agora e convocar a Assembleia agora é um equívoco. Porque convocar a Assembleia no recesso é gastar 1/10 a mais com o Poder Legislativo. É mandar um extra, um 14º salário na conta para dos os caras. deputados.
dos deputados. Para os deputados. E desnecessário, porque né? a sociedade não está aceitando. Mas essa PEC do teto dos gastos é necessária exatamente porque vai economizar 1 bilhão para o Estado até o final do governo Pedro Taques, o que é um dinheiro muito importante e que pode oxigenar a economia mato-grossense. Vamos aí ao que está rolando no site Gazeta Digital. Aí, destaque no site Gazeta Digital, mais 2 ex-secretários de Silval Barbosa deixam a prisão. O desembargador Alberto Ferreira revogou por extensão a prisão do ex-secretário adjunto de Transportes e Pavimentação Urbana, Valdísio Juliano, preso preventivamente na 5ª fase da Operação Sodoma, e do ex-secretário adjunto de Administração, coronel da Polícia Militar, José de Jesus Nunes Cordeiro, preso na 3ª fase da Operação Sodoma. Então, Cara, aí. Antero, mas não é por nada, não. É uma quadrilha, né, professor? E Antero, impressionante, Antero. Quantos secretários foram presos aí? Você pega Éder, foi preso. Nadaf, preso. Cursi, preso. Né? O próprio governador ficou preso. Você imaginou? 4 anos, essa turma toda aí com dinheiro da Copa e não terminaram nada e desviaram uma grana para todo lado. Mas aí é o seguinte, todo mundo fala secretários de Silval Barbosa. Silval Barbosa, né? Silval Barbosa. Grande parte deles foi de Blário Maggi. Né? De Blário Maggi. Grande parte deles foi herança de Blário Maggi. Éder, herança de Blário Maggi. Pedro Nadaf, herança de Blário Maggi. O Deus Vito lá não foi preso, esse ainda não foi preso, né? Não. Deus Vito não, De Vito. Pois é, Deus Vito. Não, é que como ele gostava de ser chamado, né? Ah, é? O Deus Vito. Deus Vito. Herança de Blário Maggi. Aquele que morreu. Também. Marquete não. Que parecia... Saquete não. Marquete. Marquete. O seu Marquete, que parecia queima de arquivo. Marcel de Cursi, herança de Blário Maggi. Éder Moraes, herança de Blário Maggi. Olha quantos aí já. Não. E esses artistas todos aqui, herança de Blário Maggi. O secretário de administração veio para a administração por recomendação de pagou. O cara do Intermate que foi preso, herança de Blário Maggi. E as pessoas falam, secretário de Silval, secretário de Silval. É secretário de Silval e Blário Maggi. Silval nada mais é do que uma extensão do governo de Blário Maggi. Intervalo e voltamos. Olá para você ligado aqui na programação da Rede TV, canal 22. Agora o VIP também está aqui, né, Ana Cristina? Sim, além da internet, além do YouTube, o programa VIP está aqui na sua TV. A gente tem um encontro marcado todo domingo às 10 da noite. 10 da noite, 22 horas, Rede TV, canal 22. É o programa VIP com você. Festa, evento e sempre um convidado especial aqui no estúdio. Sim, tudo que é de melhor, mais bonito, mais animado na cidade. Esperamos vocês, 22 horas, domingo. Programa VIP. Oferecimento. Linha Força com Pimenta da Biostratos. É hora de seu cabelo crescer e brilhar. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Orlean Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409. Exercite sua liberdade. Pratique atividades físicas. Apenas 20 minutos diários mudam a sua vida. Mova-se em direção à saúde. E para as ofertas da Farmácia Unimed. Joelheira Sport Mercur, só R$ 39,99. Adoçante Stevia Plus, só R$ 8,98. E chá branco Sanavita, só R$ 29,76. Farmácia Unimed, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. Bem, voltamos com a apresentação do programa Opinião. O programa Opinião, você já sabe, ele é apresentado de segunda a sexta, do meio-dia às 13 horas e reapresentado das 21h30 às 22h30. E é também transmitido ao vivo pelo Facebook do Blog do Antero. É facebook.com/blog do Antero. Muito obrigado, inclusive, a você que acompanha o programa Opinião pelo Facebook do Blog do Antero. Isso tem permitido, inclusive, o nosso contato com todo o estado de Mato Grosso. Mas vamos aí às mensagens dos telespectadores que estão chegando.
Aqui a mensagem chega e a gente lê. Boa tarde, Antero. Se esse governo não apurar essa Grampolândia, corre o risco de ficar rotulado como um governo de corrupção. E jamais votaremos em sua reeleição. Nada de sujeira para baixo do tapete. Antônio do Tijucal. A população quer que apure isso mesmo, porque causa indignação esse negócio da Grampolândia. Vamos lá, tem mais uma informação. Olá, boa tarde a todos da bancada. Sobre as investigações dos grampos. É muito óbvio que Curvo sabe o que pode ser descoberto com as investigações. E por isso está tentando barrar a qualquer custo. Com certeza ele está tentando proteger alguém muito grande. Denis Reis, seu telespectador. Obrigado, Denis Reis, está aí registrada a sua opinião. Mais mensagens chegando. Vamos aí colocando. Gostaria de fazer uma pergunta para o Antero, pois não? Queria que ele me respondesse qual foi o presidente que deu mais casa para o trabalhador de baixa renda ou sem renda nenhuma no país. Isso é pegadinha do PT, professor? Eles querem que eu responda que foi o Lula. Pode ter sido o Lula, eu não tenho isso na memória não, mas deve ter sido o Lula com o programa Minha Casa Minha Vida, que era um programa do Fernando Henrique Cardoso. É que o Lula pegou uma boa herança do governo do Fernando Henrique e deixou essa herança maldita aí para o povo brasileiro. E o que adianta? Mas foi o Lula, sim. Foi o Lula. Aliás, o Lula fez um bom mandato. Se o governo dele não tivesse roubado, seria ótimo. Vamos aí a mais uma mensagem. Por que Antero Paz de Barros não quer discutir a reforma penal? Tem medo de algo ainda? Sempre temos que melhorar a pena. Não podemos diminuir para quem comete crimes. A exemplo dos países desenvolvidos. Crime de corrupção, tributário, contra a administração pública são os mais graves em países desenvolvidos. Foi o que eu falei. Minha sugestão minha. Pois ele está absolutamente certo. Eu não estou dizendo que não deve discutir a questão penal. O que eu estou discutindo é que o mundo inteiro... E aí o seguinte, eu sou advogado, eu estudei direito penal, eu li o livro dos delitos e das penas de Cesare Beccaria. Antigamente, Tiradentes, por exemplo, que foi o mártir da Inconfidência, ele foi condenado e a família dele inteira foi condenada. Antigamente, o cidadão era condenado, ele foi condenado à morte, foi condenado à forca, as terras deles foram salgadas, toda a família dele foi punida, foi por extensão para toda a família dele. Foi daí que nasceu o princípio dos direitos humanos, de que a pena não pode passar da pessoa do apenado, não pode transmitir isso para a família do apenado, para pessoas próximas a ele. Então, é uma luta dos direitos humanos, não é uma luta dos poderosos, não. É uma luta dos direitos humanos do mundo inteiro. Qual que é a desvantagem do Brasil? É que aqui a pena acontece, é determinada e não é cumprida. Aqui nós temos que mudar essa questão da progressão de pena, da diminuição. Lá nos Estados Unidos não tem mamãe me dói. Se o cidadão está condenado, ele está condenado a 20 anos de cadeia, no outro dia ele está cumprindo. Não tem esse refresco todo aí para os bandidos. Então eu concordo que precisa ter sim a reforma penal. Eu só acho que o estudo da criminologia, inclusive tem o seguinte, você sabia que nenhum crime é um crime individual? Se você acha que você está por fora, que você não tem nada a ver com os crimes que são cometidos aí, quem estuda a ciência criminológica pensa diferente. Porque o crime é resultado também da questão ambiental. Claro que tem mentes criminosas do mundo inteiro. Mas vamos lá para mais mensagens. O governador foi omisso igual ao Temer. Sabendo de informações de crime, não procurou dar andamento. Pedro Taques, vendo que não chegou nenhum documento de Mauro Zac, deveria ter procurado ele novamente. Aí, tudo bem, muito obrigado pela mensagem. Tem lá uma outra mensagem chegando. Boa tarde, Antero. Boa tarde, admiro você, Antero, mas esse programa está muito tendencioso. Precisa colocar nessa bancada pessoas com ponto de vista diferente e capazes de estabelecer o contraditório. Está cansativo de assistir. Tá bom, muito obrigado pela sua opinião. Tem um negócio aí chamado... Como que é o nome daquele? Controle remoto. Controle remoto. Você está cansado desse tipo de canal. Vamos lá no outro...
Senador Antero, sou a favor da pena de morte no Brasil, ou pegar mais de 30 anos de cadeia. Sérgio Arruda, bairro Dr. Fábio. Esse tema de pena de morte, tem mais mensagem? Está vendo? Então lá, outra mensagem, bom dia. Que difícil. Gostaria de saber se a Antero Lorenberg promove curso de marketing político e eleitoral. Gostaria de fazer um curso. Não, eu nunca promovi esse curso. O senhor já fez esse curso, professor? Nunca promovi. Então tá. Então... Mas você não vai perguntar para mim? Você pergunta para ele se ele fez curso. Não, se é você que você fala que não. O telespectador que perguntou para Antero ou Lorenberg. É um curso de marketing político. Você faz o curso? Não. Mas pergunta pra mim, eu tô na bancada. Eu já estava crendo que ele ia dar o local, a hora, o endereço, como que faz a inscrição, como que participa. Não. Né? Mas nem o professor doutor está fazendo esse curso. Está fazendo esse tipo de curso. Né? Mas é interessante. Aliás, a gente sempre precisa fazer cursos, né? Inclusive para se reciclar. Claro. Porque a educação ela tem que ser continuada. Vamos aí à vitória de Temer na Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça rejeitou o relatório do deputado Sérgio Sveiter, que é favorável ao prosseguimento da denúncia contra o presidente. Veja na reportagem da Rede TV News. Num plenário lotado, o relatório de Sveiter foi reprovado por 40 votos contra, 25 favoráveis e 2 abstenções. Uma confirmação de que as 26 trocas de integrantes da CCJ fez efeito. Houve, inclusive, deputado substituído na manhã desta quinta-feira. Eu era contrário ao processo na comissão e o partido decidiu ser favorável. É constrangedor, mas aqui é política. Você tem que aceitar o que a maioria decide. Antes da votação, o relator fez um desabafo. Fui chamado de traidor, de vagabundo. Aqui ontem eu fui chamado de burro, de imbecil, mas isso tudo eu relevei. Até porque eu não reconheço em suas excelências nem legitimidade para esse tipo de agressão. O advogado do presidente também falou. Não havendo provas, e aqui não se fala em provas, mas em elementos, não havendo elementos, vai-se buscar no vernáculo um colorido para que impressione a fala acusatória. No colegiado, o debate sobre o relatório foi encerrado no início da tarde com manifestação dentro da sala de reunião. O resultado positivo das manobras traz a preocupação de um placar artificial, que pode não se repetir em plenário, onde os votos são mais difíceis de se controlar. Nas contas dos governistas, hoje 262 deputados são contrários à denúncia, 170 são favoráveis e 80 estão indecisos. Para que a denúncia seja acatada pelo plenário, são necessários 342 votos contrários a Temer. Terá muito mais dificuldade de ganhar no plenário, se não nessa denúncia, pelo menos nas próximas, porque o desgaste perante a opinião pública será imenso. Ou seja, o governo vai perder de forma cada vez mais forte uma após a outra. Nenhum dos dois lados tem os 342 votos para poder começar essa deliberação. Eu defendo que nós resolvamos isso com muita rapidez. O placar da comissão foi 40 votos a favor do Temer, quer dizer, para não abrir o processo, 25 votos favoráveis a abrir o processo e uma abstenção. Como foram retirados 26 deputados, mas foi retirado um da oposição. Foram retirados 25 governistas e um da oposição. O Podemos interviu a pedido do Álvaro Dias, tirou o deputado que queria votar a favor do Temer e colocou a deputada Renata Abreu, que é presidente do partido, para votar de acordo com o interesse partidário, que era para aceitar a denúncia contra o Temer. Então, professor Lorenberg, como é que fica para frente? Porque se pegar os 40, tirar menos 25, se os 25 não tivessem sido substituídos, ao invés de ter 25 votos, teria 50, né? E 40 menos 25 seria 50, 25 contra o Temer. A manobra da possibilidade regimental da substituição
é que deu essa vitória ao Temer. Professor Isaú de Lorenberg. O Temer trocou 13 parlamentares que iriam votar contra ele. O Temer não, na verdade, os partidos da base aliada. Ou seja, o governo só teria 28 votos a favor. Né? Agora, o que mais chama a atenção, Antero, é de que a segunda votação, que foi o parecer do deputado federal por Minas Gerais, o Paulo Abiakel, que foi uma votação logo em seguida. Como foi rejeitada o relatório do Sérgio, do deputado Sérgio, que pedia o andamento da investigação, foi rejeitado, um outro parecer foi votado, que foi o do Paulo Abiakel, que é filho daquele... Do ex-ministro da Justiça, Ibrahim Abiakel, denunciado no escândalo de contrabando de pedras preciosas. Exatamente. Pela Rede Globo. Esse relatório teve 41 votos, portanto, um a mais do que a votação anterior. 41 votos. E é esse relatório que não pede, que pede para parar a investigação, que não autoriza, a Câmara não autoriza a investigação, é que vai para o plenário. Só que é bom a gente lembrar para o nosso telespectador, independentemente do relatório que foi aprovado na comissão, independentemente do resultado, o que determina, o que manda é o plenário da Câmara Federal, que deverá, ou pelo menos está previsto para isso, para o dia 2 de agosto. Só que tem um impasse aí, né? De levar um número grande de parlamentares para a sessão. Professor Haroldo, quer acrescentar alguma coisa? Rapidinho, foram 28 votos contra, certo? 25. 25? 25 votos contra. Então são 13, né? Não, estava projetado 28, acabou tendo 40 contra, né? Isso. Certo? Não, 40 votos a favor do Temer, 25 contra o Temer. A favor do Temer, mas eram só 28 a favor do Temer, é isso que o senhor disse, né? Tem uma diferença de 12 aí. Né? De 13. De 13, pois é. Como é que essa mudança aconteceu nos últimos momentos? Porque houve aquele boato das emendas, né? O líder pode trocar. O líder na pode, CCJ? Na CCJ. Pode. O líder pode, antes de iniciar a votação, o líder faz um ofício e troca. Olha, eles cometeram uma agressão lá de trocar deputado do nível de José Fogaça. Exatamente. Que já foi senador da República 2 vezes pelo PMDB, foi deputado federal pelo PMDB, foi prefeito de Porto Alegre pelo PMDB, é um histórico do PMDB, foi retirado. Eles tiraram o Esperidião Amin, que é um histórico também do PP, e foi retirado para que o substituto dele votasse. Não, eu só quero saber uma coisa, rapidinho, que eu não entendo. Eu quero entender, eu quero que vocês me expliquem. Esse número expressivo de contra, né, o relator, contra o relatório, né, não tem nada a ver com liberação de emendas. Tem, sim. Tem. É uma troca, Haroldo. Só para você ter uma ideia... Explica como é que funciona isso. Porque eu não entendo como é que funciona a questão da liberação de emendas juntamente com um número expressivo desse. Esse cenário vai mudar na Câmara. Tenho certeza que muda, porque é muito mais difícil. Né? Eu não sei se tem certeza não, porque assim, a oposição agora tem que pôr 342 votos. Aliás, para caçar o Temer, precisava pôr, desde o início, 342 votos. Uhum. E o que acontece é o seguinte, a imprensa já fez uma comparação, até julho do ano passado, quer dizer... No ano passado, até esta data, tinham sido liberados 800 milhões de emendas. Ok, tá? Pois é. Neste ano, como tem o Temer aí na corda bamba, já foram liberados mais de 4 bilhões e 700 de emendas. É aí que eu quero chegar. Tá bom. Não, mas é isso, está tendo uma negociata clara lá. Então pronto, né? É isso que eu queria deixar claro para o telespectador, exatamente isso. E a tática do governo agora, o líder Romero Jucá, do Senado, falou o seguinte, negativo, nós não estamos com pressa não. Agora, eles que arrumem quórum de 342, se não põe para votar isso depois do dia 31 de dezembro de 2018. Vamos aí a mensagens que estão chegando aqui no programa Opinião. Quero parabenizar o programa, que é extremamente democrático, que lê todas as nossas mensagens. Ótimo. Isabela do Pascoal Ramos. Eu queria dizer, inclusive, ao telespectador que discordar, pode mandar a sua opinião discordando aqui, a gente lê, não tem problema nenhum. Né? Podemos não concordar com ela, mas lemos com toda a tranquilidade. Vamos ver aí mais uma mensagem que está chegando. Boa tirada do controle remoto. Concordo, a TV e a internet é livre, podemos mudar quando quiser. Isso sim é opinião. O Everton, Estrada da Guarita, em Várzea Grande. O Everton, muito obrigado pela sua informação. Nós vamos agora
para uma declaração importante do secretário das Cidades, Wilson Santos. Ele acredita que o acordo entre o governo e o Ministério Público esteja nos momentos finais e que o VLT já vai começar a funcionar. Amém. Coloca a informação na tela, Wilson. Secretário, o que está faltando para dar andamento à questão do VLT entre o governo e o Ministério Público Federal? Nós estamos nos capítulos finais da burocracia. Até amanhã, nesta sexta-feira, dia 14 de julho, os Ministérios Públicos deverão fazer a sua segunda manifestação em juízo. A partir daí, nós esperamos reabrir o diálogo com os Ministérios Públicos e afunilarmos as divergências para que nós possamos fechar esse acordo, se Deus quiser, ainda este mês. Fechado o acordo, ficamos na dependência da homologação da Justiça, porque é uma determinação do governador Pedro Táxi só retomar as obras do VLT com a homologação judicial. E esse processo pode demorar quanto tempo? Não, nós estamos na reta final, questão de algumas semanas. Né? O acordo entre o governo do Estado e o consórcio construtor foi finalizado em março. Os Ministérios Públicos fizeram a primeira manifestação, apontaram 26 pontos de divergência. Nós fizemos, então, a nossa resposta à manifestação dos Ministérios Públicos. E agora o Ministério Público está respondendo ao nosso posicionamento. Eu acredito que esses 26 pontos vão reduzir a poucos pontos, e aí a gente reabre o diálogo e, se possível, numa audiência de conciliação, todos os atores envolvidos, fecharmos o acordo e o juiz homologar. E as obras de fato, quando devem então começar? Não, assim que a Justiça homologar o acordo, em 30 dias nós retomamos as obras. Secretário, teve algum avanço na desocupação das últimas casas que ainda não tiveram autorização judicial para ser desocupadas? Teve ainda essa semana, nós vamos demolir o último bloco, onde estão algumas pessoas oriundas de população de rua, e tem 5 ainda proprietários que conseguiram decisões judiciais impedindo as demolições. Agora mesmo eu vou sair daqui, ter uma audiência no fórum com o juiz, que é responsável por 2 das desapropriações, e o que nós não queremos é violência com essas populações de rua. Respeitamos e até agora não tivemos nenhum incidente, nem nenhum acidente, e se for necessário postergar por mais alguns dias, nós vamos prorrogar um pouquinho o prazo das demolições, mas queremos concluir essa missão sem violência, sem agressão física a ninguém. Esperança, 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 professor. Agora vai, Antero. Agora vai, entendeu? Você sabe que eu tenho uma madrinha que ela até acende vela no pé de São Benedito, né? Faz tempo que ela está acendendo vela. Para o VLT? Ela falou assim, professor Haroldo, você que entende de política, essas coisas todas aí, quando que vai volta esse VLT acontecer? O professor Haroldo falou assim, não, vai acontecer. Eu estou acendendo vela, tem um monte de vela no pé de São Benedito lá, estou até com medo de pegar fogo no apartamento dela, porque tem vela pra burro, entendeu? Para fazer essa coisa acontecer e agora vai, Antero. Você está otimista? Opa! Professor Lorenberg? Sempre! Eu gostaria de ser tão otimista quanto o Haroldo, mas não sou. Sexta-feira, professor, hoje é sexta-feira. Otimista, professor! Mas é sexta-feira, mas não é dia 13. Ué? O que tem dia 13, professor? Dia 13 é sexta-feira. Mas, 13 é número de sorte. Olha, os governantes, de uma forma geral, demoram muito para negociar. Eles demoram muito. E o erro maior do governador Pedro Táxi, eu já disse aqui, vou repetir, foi judicializar essa obra. Esse é o grande problema que até hoje não tem nenhuma solução a respeito. Deveria ser um pouco mais rápido nessa negociação. Mas isso já foi, mas agora é para frente. Agora é andar para frente. Esse já foi. Agora agora vai sair. Ele está animado mesmo. Está animado. Tem que sair. Precisamos. Tomara que saia. Nós vamos rapidamente ao intervalo e voltamos com os gols do Campeonato Brasileiro. Um instante só. Informação faz abrir caminhos, esclarece dúvidas, te leva ao conhecimento, traz entretenimento, muda perspectivas. É notícia, é opinião. O Jornal A Gazeta filtra as melhores informações para você. Assine o Jornal A Gazeta, receba informação com credibilidade e qualidade e esteja sempre na frente. Faça sua assinatura pelo telefone 6599869507 ou acesse o site Gazeta Digital e saiba mais. Jornal A Gazeta, sempre na frente. A sua Gazeta é primeiro lugar no Ibope.
lugar é na Gazeta. Comigo sim, ninguém é de ferro. Chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde. As melhores promoções. Gazeta. O sucesso que você gosta. Gazeta. Toca na Gazeta. Tá uma mora boa, vamos curtir a noite de patroa. A Gazeta é primeiro lugar. Bem, voltamos com o programa Opinião e voltamos com as mensagens dos nossos telespectadores. Vamos a elas. Boa tarde. Neste atual cenário da política brasileira, onde a justiça resolveu gritar pega ladrão e não sobrou um, meu irmão, e se o Bolsonaro não é uma opção para a salvação da nação, de acordo com a opinião desta bancada colocada no programa de ontem, então pergunto a vocês, quais são as opções de nomes para a saída do país dessa lama de corrupção? Obrigado. E ao contrário do que falaram sobre o programa, eu adoro muito. Bom mesmo. Cristina de Várzea Grande. Alguém quer sugerir opções aí? Não é que o Bolsonaro não é uma opção. O Bolsonaro é uma opção de direita muito clara. Quem achar que ele tenha, que essa proposta é a mais plausível, vote no Bolsonaro. O Antero deu uma notícia ontem interessante. A possibilidade do Malta, né? O nome dele? Magno Malta ser vice. O Magno Malta é um grande político, um grande senador, entendeu? E um grande político. Agora, né, cada um escolhe o que quer. O senhor Roberto quer dar a sugestão aí? Mas o telespectador tem razão. Está difícil achar nome, né? Está difícil. Não, o Brasil tem nomes, sim. Né? O Brasil tem nomes que eu acho que no processo vão surgir nomes. Fala, professor. Não vai escapar, não. Pode falar. O professor Lemberg não quer sugerir nada. Vai colocar mais personagens ou vamos direto para os gols? Gols? Então tá bom. Vamos lá aos gols de ontem do Campeonato Brasileiro. O Grêmio foi lá no Rio de Janeiro e deu uma sacolada, uma chocolatada no time do Flamengo. Vamos aos gols de ontem. No Maracanã, o Grêmio pressionou o Flamengo e depois de muita insistência conseguiu marcar com Luan. Ele aproveitou o corte e mandou ver. Flamengo 0, Grêmio 1, placar final. Na estreia de Dorival Júnior, o São Paulo bem que tentou a vitória, mas o Atlético Goianiense não se intimidou no Morumbi. Os donos da casa abriram o placar no segundo tempo com esse gol chorado. Após cobrança de falta, a bola bateu no travessão. Prato chutou e o goleiro Felipe defendeu, mas dentro do gol. 1-0. A reação dos goianos veio logo em seguida. Niltinho bateu colocado e empatou. O São Paulo marcou o segundo com Marcinho, que tinha acabado de entrar. Ele chutou de fora na área. 2 minutos depois, o banho de água fria. Everaldo fez de calcanhar. Final, São Paulo 2, Atlético Goianiense também 2. Goleada do Sport na Ilha do Retiro. O time pernambucano derrotou a Chapecoense por 3-0. O atacante André fez o primeiro. Depois, Diego Souza marcou de cabeça. E André mais uma vez para fechar o placar. Sport 3, Chapecoense 0. Bom, não dá nem para fazer comentário, né? Esses resultados todos foram bons para o Corinthians. O Flamengo é quem estava mais perto do Corinthians, perdeu para o Grêmio, né? E a música significa que hoje é sexta-feira. Estamos indo embora. Na segunda-feira, um novo encontro aqui com o programa Opinião. Obrigado pela audiência, um abraço, bom final de semana e até segunda. Tchau. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Todo dia